Volte. Ai. Então, meus amores, já que começamos a gravar, a ideia é que a gente vá conduzindo, nem parece, né, que a gente passou a disciplina tanto assim, mas a ideia é que a gente vá andando com a ideia é que a gente vá encaminhando a disciplina pro final, tá? E o que é a ideia, então? Vocês vão ter ali no SIGA essas instruções que dizem basicamente aquilo que a gente conversou. Essa aula a gente vai ver classificação e procedimentos de pesquisa. O objetivo é que vocês entendam a diferença dos tipos de pesquisa, quais são e por que tem diferentes tipos de pesquisa, e como é que eles se relacionam com o tema da pesquisa. Daí aqui diz, justifica que, né, não foi publicado o questionário da aula anterior, então eu quero que vocês façam, na verdade, um trabalho reunindo os elementos até agora. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês escrevam um artigo. Por que um artigo? Ah, prof, um artigo não, meu Deus, eu não vou conseguir. Tudo isso está sendo gravado, maravilha, né? Não, gente, não é para tanto. A ideia não é lascar vocês, usando um termo mais politicamente correto e mais Big Brotheriano. Fala, Juan. Profe, a imagem tá tremendo, tá fazendo tá. Ah, eu tava mexendo na mesa. Vê se melhorou. Tá show. A câmera não tá fixa. Obrigada, Juan. Tem que me lembrar que com essa câmera eu não posso ficar batendo no computador. Mas assim, não é uma questão de se desesperar. O que foi a minha ideia com esse trabalho? Eu poderia passar uma prova? Eu poderia passar uma prova. Eu poderia passar um questionário? Eu poderia passar um questionário. Mas o trabalho, vocês podem ir montando um texto com tranquilidade, nas 2 semanas. Então, escreve um tempo, vocês fazem um esquema, daí depois vocês vão montando o texto, daí vocês agendam um horário ou vão tirando as dúvidas por e-mail, siga o WhatsApp, Instagram, sei lá por onde que vocês vão entrar em contato, senão é fumaça. E vocês vão treinando já fazendo as normas, por quê? Porque nas outras disciplinas vocês vão precisar usar. E porque daqui a pouco vocês estão chegando em evento científico e, apesar de dar o frio na barriga, evento científico é legal que pelo menos a gente viaja um pouco. E aí, vocês já estão preparados, já não é uma novidade, assim. É fácil? Olha, depende da inspiração de vocês, depende do domínio do conteúdo. Tem horas que a gente precisa escrever um artigo. Hoje à tarde eu anotei de 3 que eu tenho que escrever sobre um projeto meu. Eu sei que para pelo menos um deles eu vou sentar e vai me dar um branco, né? E eu ainda vou ter que orientar a bolsista. Sorte que a bolsista, isso é maravilhosa, como vocês são alunos maravilhosos. Eu sempre digo que eu dou muito sorte para os meus alunos, assim. Sorte que vocês são sempre maravilhosos e facilita a minha vida, mas é sempre fácil? É sempre. Não é, mas a gente tem que ir se organizando, tá? E tem que ir treinando. É tipo andar de bicicleta, tipo fazer uma atividade física, tipo tocar um instrumento ou cantar. Quem canta estudando. Com prática, vai se tendo mais facilidade, por mais que não vá ser sempre, sempre. Vai ter um prazo enorme, assim, para fazer? Não. Não vai ser um prazo tão grande, mas vai ser um prazo razoável, são 12 dias, assim. Então, por que não são 15 dias? São 12 dias porque começa hoje e vocês têm até daqui a 2 domingos para me entregar, sem ser no próximo domingo, no outro. Então, vocês têm 2 fins de semana para fazer, que daí no dia 20 eu já entrego corrigido para vocês, se Deus quiser, e assim nos abençoar. E a minha organização deixar. Deixa eu ser mais comedida para não... Então, essa é a estrutura da aula de hoje. Tudo tranquilo? Todo mundo conseguiu entender bem? Sim. Obrigada. Mudou a tela para vocês aí? Que agora eu fiquei só com a... Deixa eu ver aqui. Mudou.
Então, a gente vai trabalhar agora metodologia e classificação de pesquisas. Aí, essa parte pode ter, vocês vão achar com diversos nomes, porque às vezes é um pouco confuso, porque depende do autor. Então, pode ser metodologia, pode ser classificação, pode ser procedimento, pode ser abordagens, e porque são coisas diferentes, elas vão se integrando, tá? Elas abordam diferentes partes da pesquisa. Então, são trechos da pesquisa que eu preciso definir. Lá antes, quando eu falei do tipo de conhecimento para vocês, eu falei que nem todo conhecimento pode ser conhecimento científico. A gente precisa ter um problema que possa ser estudado, que tenha um embasamento teórico, que seja interessante para a academia, que seja válido, tudo isso. Então, eu não posso pesquisar uma coisa simplesmente porque é da minha cabeça. A partir do momento que eu defini meu tema de pesquisa, eu preciso definir por que eu quero estudar aquilo, o que eu quero com aquilo e como eu vou fazer. O porquê eu vou estudar aquilo é a justificativa. Quando vocês lerem justificativa, é porque eu vou estudar determinado assunto. E isso vocês precisam ter claro até para facilitar a escrita de vocês, porque vocês vão usar isso na introdução, vocês vão usar isso no desenvolvimento de texto, vocês vão usar isso no resumo, vocês vão usar isso nas considerações finais, conclusões, ou seja, que nome se dê para essa sessão. Vocês vão usar isso se for uma dissertação, se for um artigo, se for uma tese, se for uma monografia, se for um relatório, tudo vai ter que ter essa parte. Então, a justificativa é que é o porquê. O que vocês querem são os objetivos, né? Clique para a dica da professora que vem sempre no infinitivo. Infinitivos são aqueles verbos no formato original, sempre terminando com IR, AR. Então, analisar, estudar, verificar, observar, intervir, esse tipo de verbo sempre vai ser o que nós vamos usar nos objetivos. E como são essa parte dos meios que a gente vai usar. E esses meios que a gente vai estudar hoje. Eles vão depender basicamente do meu tema. Então, assim, não é necessariamente que eu escolha um método para abordar aquele tema, mas o tema escolhe o método do que o método escolhe o tema. Porque para eu saber determinado assunto, eu tenho que ir por um caminho ou por outro. Por exemplo, se eu vou de Frederico para Porto Alegre, eu não posso pegar a 386 rumo a Santa Catarina e subir toda a vida e não voltar para caminho nenhum. Também não tem sentido eu seguir a rodovia rumo a Santa Catarina e até o Paraná e voltar, né? Eu tenho outras estradas, outros caminhos que me levam até lá de uma forma mais produtiva. Da mesma forma vão ser esses métodos e essas classificações de pesquisa. Para a gente ter um exemplo mais claro, assim, se nós fôssemos pensando no artigo que a gente vai fazer. Então, a gente ia criar um título, metodologia científica na administração, mas o título não ia ser nem a primeira coisa que a gente ia fazer, tá? Não precisa. Daí a gente precisava fazer o resumo. Vocês lembram no artigo científico mais ou menos como é que é? Porque eu tô falando sem mostrar para vocês. Sim, sim. Alguém não lembra, é só mudar a guia aqui que a gente vê. Não preciso nem ir lá no quarto hoje buscar alguma coisa. Muito obrigada, Pedro e Glenda, mas por via das dúvidas, então, o artigo vai ter ali o título, tá? Estava pesquisando algum artigo em administração. Vai ter os autores, vai ter o resumo, vai ter as palavras-chave, mas nada disso, embora esteja no começo, é a primeira parte que eu faço. A primeira parte que eu vou fazer
Cadê o artigo completo? A primeira parte que eu vou fazer vai ser o meu texto. Por quê? Porque a partir dele eu vou fazer todo o resto. Depois que eu tiver o texto bem estruturado, eu consigo fazer o resumo, eu consigo fazer as considerações finais, eu consigo fazer. Então, eu vou começar da introdução e do desenvolvimento. Aí, depois eu vou para as considerações finais, depois eu vou para o resumo. Aí, se nesse meio tempo eu pensei num bom título, eu já posso deixar lá. Se eu ainda não tenho ideia do título, eu posso ir deixando para pensar depois. Posso ir preenchendo também aos pouquinhos. Outra dica, a folha em branco, ela tende a deixar a gente com mais branco ainda. Parece que o branco envolve o branco e vai ficando tudo branco e a gente não consegue começar. Não consegue dar o pontapé inicial. Então, é interessante a gente começar de algum lugar, tá? Então, colocar os tópicos, colocar o nome dos autores, colocar introdução, desenvolvimento e conclusão, só para a gente ter a impressão, ver que começou, para mandar um sinal para o cérebro que começou o trabalho. Mas falei tudo isso e não comecei ainda a metodologia e classificação de pesquisas, né? Que é uma parte mais rápida, na verdade. Eu vou classificar a pesquisa de diversas maneiras, falei para vocês. Então, existem algumas pesquisas que vão analisar dados numéricos, basicamente dados em números, gráficos, tabelas, projeções, porcentagens, números, tudo que envolve quantidade. Nesse caso, barbadinho, ó, quantidade, pesquisa quantitativa. Vamos pegar um levantamento, ou survey, tá? Que a gente chama. Se escreve SURVEY. Vou escrever no chat. O survey, ele é uma pesquisa que é usada para levantamento de opinião, para descobrir uma tendência, para descobrir um hábito da pessoa. Tremeu um pouquinho a câmera, né? Mas já vai parar. Então, esse tipo de pesquisa, ela vai envolver números. Eu vou analisar as quantidades. Vou analisar quantos por cento da população fazem isso, ou vou analisar a produtividade de uma empresa em termos numéricos, ou vou analisar, eu estava pesquisando sobre ética em administração antes, vou analisar em porcentagem quantas em número, em quantidade, quantas empresas tiveram problemas, quais são as áreas que tiveram maior problema, qual foi a diferença de rentabilidade ou de prejuízo de uma empresa que teve maior problema, qual foi o prejuízo na opinião pública, para quantas pessoas ficou prejudicado. Então, tudo que envolve quantidade é quantitativa. Qualitativa é quando eu faço uma análise, a gente tende a pensar subjetiva, mas não é subjetiva, né, exatamente, e não é de qualidade também, mas é uma análise mais textual, vamos pensar assim. Seria a quantitativa seria mais determinar o que, e a qualitativa as explicações, os porquês, as razões. Então, quando eu vou entrevistar uma pessoa, quando eu vou analisar a história de alguma coisa, quando eu vou analisar, por exemplo, um dos artigos que eu estava lendo que analisava a história da ética na administração, então ele puxava desde o escrito do Papa Leão, puxava lá para o início do século XX, para falar dos primeiros sindicatos e das disputas trabalhistas, daí passava para a década de 50, para a ética na saúde, que se tornou ética empresarial, que eu nem sei se é assim, é o que o artigo dizia, que eu entendi pelo menos, tá? Então, quando ele está fazendo essa análise, que não é tão numerosa, mas ela é mais explicativa, ela é qualitativa. Agora, quando eu quero explicar e vou precisar das duas coisas, aí, obviamente, é misto. Então, o misto e quantitativo é fácil de lembrar pelo nome, o próprio nome já diz. Agora, o qualitativo é quando não é nenhum dos dois, em resumo, tá? Resumindo de um jeito fácil, é por aí. Mas, então, quantitativo, tudo que envolve a parte numérica. Qualitativo, a parte de explicações, razões, sentimentos, essa parte. E misto, quando eu analiso das duas formas,
quando eu uso os dois tipos de dado para analisar. Opa, tô querendo mudar no lugar errado. Ali é de acordo com como eu vou analisar os dados. Mas eu também posso analisar a pesquisa. Alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês já me conhecem e sabem que eu vou falando, então interrompam, tá? Tá bem. Pesquisa básica e pesquisa aplicada, gente, também pode parecer confuso o nome, mas é a natureza no sentido do objetivo final daquilo, tá? Então, também vai depender do que eu quero pesquisar. A pesquisa aplicada que eu consigo utilizar em algum lugar, né? Não é só isso, porque a pesquisa eu vou utilizar de qualquer forma. Mas a aplicada, basicamente, eu vou gerar um produto, um processo, alguma coisa assim. E a básica, eu vou gerar conhecimento. Essa é a diferença. Então, eu vou fazer um levantamento bibliográfico de determinado tema. Eu vou fazer uma pesquisa básica. Eu vou fazer o estado da arte, quer ver o que já foi pesquisado sobre um determinado assunto, em determinada área. Sei lá, alguma coisa em marketing, ou alguma coisa em FGA, lá que vocês estão estudando, e que daí vocês querem fazer o estado da arte, querem ver o que já foi pesquisado, quais são os assuntos que foram pesquisados naquele tema. Aí, vocês estão fazendo uma pesquisa que vai gerar conhecimento, é uma pesquisa básica. Mas vocês estão estudando lá a formação de um processo gerencial, ou a criação de um sistema operacional, ou a criação de um produto, ou a criação de uma estratégia específica de marketing. É uma coisa que vai ter aplicabilidade direta. Assim, eu vou gerar um produto, vou gerar alguma coisa que vai ter utilização direta, que vai para além do conhecimento. Aí, nesse caso, é uma pesquisa aplicada. Barbadinha, né? Bem de boa. Dá até para fazer uma prova no final da aula. Quando eu faço isso que eu falei, que eu chamei para vocês de estado da arte, que é quando eu estudo o que já foi analisado sobre aquela pesquisa, né, para saber até onde já se foi, para saber o que eu posso estudar e contribuir naquele campo, eu vou determinar também os objetivos da minha pesquisa. E daí eu vou determinar se ela vai ser exploratória, descritiva ou explicativa. Qual que é a diferença, prof. Mari? Tudo igual essas palavras? Não, gente, calma lá. Vamos lá que também o segredo está nas palavrinhas. Exploratório. Lembra da Dora Aventureira, que está explorando, só que diferente da Dora Aventureira, vocês vão enxergar as coisas, tá? Então, Dora Aventureira nem é da tempo de vocês, né? E nem do meu, né? Bem mais nova que eu, inclusive. Mas, enfim, exploratória é quando eu fiz essa análise primeira e não tinha... cadê o mapa? Cadê o rio? Cadê o rio, então? A exploratória é quando eu não tenho muita coisa escrita sobre aquele assunto. Então, eu tenho que fazer todo um levantamento que vai me levar às bases daquele tema de pesquisa. Então, alguma coisa que ainda não foi bem trabalhada e que eu vou começar a trabalhar. Se aquilo já tem alguns estudos, eu posso descrever problemas mais específicos. Então, daí vai ser a pesquisa descritiva. E se eu já tenho pesquisas no nível descritivo, é progressivo isso, tá? Então, se eu já tenho no nível descritivo, eu já posso pegar um fenômeno bem mais específico e explicar. Porque eu já tenho bases lá na exploratória e na descritiva para chegar na explicativa. Então, exploratória, eu começo a definir as bases, tá? Aqui, começo a definir as bases. A descritiva, eu construo as paredezinhas. Construo o grosso da obra. Explicativa, eu posso cuidar dos acabamentos. Posso escolher o azulejo, porcelanato, porque vocês são todos finos, não usam azulejo, nem piso frio qualquer, né? Eu posso escolher meu fino porcelanato e mármore na explicativa. Na exploratória, eu ainda estou construindo as bases. Uma nunca usou computador, sou professora de vocês. Quando eu escolhi essas três coisas, fui lá, defini
se a minha pesquisa vai ser quantitativa, qualitativa ou mista, né? Definir qual é o tratamento que eu vou dar para os dados. Fui lá, defini se ela vai ser básica ou aplicada. Fui lá, defini se ela vai, se eu preciso, fiz o estado da arte, e daí verifiquei se ela precisa ser exploratória, descritiva ou, esqueci, eu acabei de falar, ou explicativa. Aí eu posso verificar qual é o procedimento de pesquisa que eu vou usar. Juan e demais colegas, se eu começar a balançar muito a câmera, ó, comecei de novo, vocês me avisem, tá? Tentando. Aí vai depender mais ainda do que eu quero. Se eu quero lá, estou fazendo uma pesquisa exploratória, por exemplo, e quero definir quais são os documentos que foram criados. Vamos voltar lá para a ética da pesquisa, que eu falei para vocês que eu estava lendo o artigo. Então, para que aquilo tivesse sido escrito, para que ele conseguisse fazer aquela análise que ele está fazendo, poderia ser, se fosse só com documentos, uma pesquisa documental. Se ele pegasse só elementos que não receberam um tratamento científico, assim. O que isso quer dizer? Se eu pego atas, se eu pego diário de bordo, que eram registros de visita, lá o Pedro e a Glenda, não sei se pegaram a época da moda do diário de bordo, né? Que a professora fala disso. Vou pegar certidões, vou pegar tratados, vou pegar leis, vou pegar tudo que não tem um tratamento científico ainda. Essa vai ser a pesquisa documental, a pesquisa de documentos, né, de materiais ali, entre aspas, gigantes, tá, gente, mais crus. Então, eu vou fazer uma pesquisa a partir desses documentos. Registro de alistamento, registro de nascimento, censos, tudo isso, tá? Registro escolar, tudo isso são passíveis de estar numa pesquisa documental. Se já recebeu algum tratamento, se lá eu tenho se eu estou pesquisando a partir de livros, de artigos, de comparações, de relações, de resenhas, de resumos, de ensaios, se eu estou usando esse tipo de material, daí é uma pesquisa bibliográfica. Então, vejam, as duas vão trabalhar com textos. Tanto a documental como a bibliográfica, eu vou trabalhar com textos, com material escrito. Não necessariamente eu preciso entrevistar alguém, eu preciso consultar o que as pessoas falam, eu vou trabalhar com material escrito. A diferença é que documental eu vou trabalhar com material no estado bruto, vamos dizer assim, e a bibliográfica eu já vou ter meio lapidado ela, tá? É essa a diferença. Dúvidas, gente? Não tem dúvida? É só sucesso? Não tem dúvida, é só sucesso. Nesse tipo, aqui no nosso material tem alguns exemplos, tá, gente? Não tem todos, porque até porque não só se a gente passasse a semana estudando ia faltar ainda, né? E a gente ia se perder porque algum eu não ia conhecer, a gente não ia conhecer, algum ia ser muito específico de uma área, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Pesquisa experimental é quando eu proponho variáveis muito específicas e proponho uma sequência muito específica. Eu falei para vocês na aula anterior que o conhecimento científico ele é verificável porque eu posso repetir as etapas e ter um resultado semelhante, mesmo que não seja exatamente igual, mas semelhante, ou eu posso minimamente compreender o que foi feito naquela experiência, tá? Mas então, na experimental, eu tenho variáveis que eu consigo repetir exatamente, e eu tenho um ambiente controlado. Isso que eu chamo de variáveis, eu controlo. O que são variáveis? São quem eu pesquiso. Por exemplo, se eu vou pesquisar sementes, se eu vou pesquisar clientes, se eu vou pesquisar animais, não estou comparando gente com animal e semente, tá? Estou só dizendo que são entes diferentes. Se eu vou pesquisar aparelhos,
Se eu vou pesquisar, então eu tenho um ambiente controlado para isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui a batedeira, já que eu estou olhando para ela aqui atrás, eu vou experimentar a potência vou experimentar a qualidade ali, a eficiência de diferentes equipamentos, né? Uma batedeira, uma geladeira, etc. Eu vou colocar elas num ambiente em que todas elas vão bater 5 claras, todas elas vão bater uma massa de pão, todas elas vão bater, e a mesma massa de pão, vão bater a mesma massa de bolo. Então, eu controlo exatamente como vai acontecer. Quando eu digo, vamos pensar mais fácil da gente entender a experimental, sabe aquele desenho do cientista de jaleco? Óculos, assim, mexendo no tubo de ensaio? A experimental a gente relaciona mais com essa. Mas imaginem que a gente está fazendo uma pesquisa agrícola, e daí a gente vai fazer uma pesquisa com variedades de soja. Aí eu vou estudar a rentabilidade de diferentes tipos de soja. Uma coisa é eu colocar elas no tempo, que eu vou depender da quantidade de chuva, que eu vou depender da quantidade de sol, se o tempo está nublado, vou depender do solo, da composição do solo, né? Eu tenho que conhecer a composição do solo, fazer as correções. Outra coisa é eu, dentro de um ambiente específico, conseguir ali fazer, marcar certinho, ter um mesmo solo, ter a mesma condição ter a condição ideal de água, ter a condição ideal de iluminação. Então, é nesse sentido. E não que ela vá ser feita só em laboratório, mas o importante é isso, as variáveis, né? Eu tenho que controlar essas variáveis. O estudo de caso, eu não necessariamente controlo essas variáveis. Essas variáveis eu não estou controlando elas, não. Mas eu estou analisando o que vai acontecer ali de uma coisa muito específica. Ele era muito comum em pesquisas da saúde, pesquisas antropológicas. Então, eu estudo o caso de uma tribo, das relações, de um tipo de relação em uma tribo específica, ou das reações de pacientes com determinada doença, em determinado estágio, a determinado medicamento. Então, esse é o estudo, eu analiso todas as questões de uma forma muito aprofundada. Se ele tenderia mais para uma pesquisa, eu sempre esqueço, explicativa, tá? Então, não seria nem exploratória nem descritiva, já seria bem aprofundado. Se vocês não estiverem entendendo nada, vocês também podem falar, tá? A pesquisação, ela pode ser muito confundida com o estudo de caso, porque muitas vezes eu vou ter, e com a pesquisa participante. O que acontece? Pesquisa-ação e pesquisa participante, eu vou ter que me inserir no meio que eu vou pesquisar, em geral. E na pesquisação e no estudo de caso, eu vou analisar uma coisa específica. Qual que é a diferença? Na pesquisação, eu preciso ser parte da ação. Então, por exemplo, ela foi muito vogue em educação durante um tempo. Ela foi muito moda, assim, tá? Esteve em voga, esteve em moda. Então, em um contexto escolar, ou em um projeto social, ou em um contexto político, ou em um contexto, sei lá o quê. Gente, já fechei 3 caixas, ela segue abrindo. Eu proponho o estudo de uma prática, proponho uma solução, proponho o uso de jogos, proponho a inserção de uma rádio, proponho uma forma de participação democrática, proponho uma coisa que eu vou ter participação ativa. Não só vou estar lá fazendo aquela coisa, não vou estar olhando e fazendo, eu vou estar participando, vou estar propondo aquilo. Então, eu vou ser um dos gestores daquilo. Por isso, pesquisação, ela envolve uma ação efetiva do pesquisador. Naquele contexto ali, né? Então, eu vou propor um projeto, eu vou aplicar aquele projeto com os alunos, ou com os professores, ou naquele contexto de organização social, ou enfim, onde for, ou naquela empresa, ou
ou vou propor ali, vamos pensar no contexto da administração. Eu quero fazer uma pesquisa sobre algum aspecto organizacional daquela empresa, daquele organismo. Não que a administração seja só empresas, né, ou daquela instituição, vamos dizer, que daí pode ser uma instituição pública, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, pode ser uma entidade, pode ser uma autarquia, pode ser o que for. Então, eu vou propor a aplicação daquilo a partir de um grupo de estudo, a partir de um grupo focal, eu vou fazer aquilo acontecer. Na pesquisa participante, eu também vou interagir, mas eu não necessariamente preciso gerir aquilo. Eu posso estudar como se dá determinadas relações, eu posso estudar como um determinado grupo se expressa, eu posso posso estudar como determinado grupo resolve seus problemas, eu posso analisar como é feito o gerenciamento de alguma coisa, como é feito o marketing de alguma coisa, quais são os processos administrativos de determinada coisa. É isso que eu vou analisar na participante, mas não necessariamente eu vou estar à frente daquilo, eu vou estar observando de dentro, mas não necessariamente vou estar à frente. Era mais ou menos isso. Eu vou disponibilizar para vocês. Foi para o site da Fevale. Vamos fazer diferente, então. Sim, querido, saímos. A gente quer isso aqui, meu amor, que eu quero mostrar para eles. Mas eu acho que vai ser mais fácil entrar no OneDrive, então. Além dessas, eu não coloquei para vocês a ex post facto, tá? Que eu já vou mostrar que é depois do fato posto, se a gente fosse traduzir do latim, uma tradução muito simplória, tá? Mas é mais ou menos isso. O que seria ela? Depois que acabou alguma coisa, que aconteceu alguma coisa e ela se encerrou, eu vou analisar. Depois do fato posto, eu vou analisar aqui. Pare, câmera. Para a gente poder, para entender como que funcionou aquilo. Então, é essa a ideia. Por que eu não mostrei para vocês? Porque eu nunca vi nenhuma pesquisa desse tipo, mas se eu achar, eu mostro para vocês assim. Abra, meu filho, vamos compartilhar essa guia. O que eu vou entregar para vocês? Eu vou postar para vocês esse livro, esse e-book. Por quê? Porque ele é um e-book da Fevale bem bom, e porque nós não estamos ferindo nenhum princípio ético, plagiando nem nada, porque ele é gratuito, disponível eletronicamente, tá, gente? Não estamos ferindo nada. Aí aqui ele vai ter a explicação do método científico, definições de ciência, critério, mais ou menos. Vai ter o método científico, que eu não expliquei para vocês tudo isso, porque a gente não ia ter tempo de entender, tá? Aqui ele explica mais aprofundado essa parte da pesquisa, e daí ele vai para essa parte da classificação das pesquisas. E daí aqui ele vai para uma parte que vai faltar, mas que eu vou postar os vídeos para vocês sem falta, que é das etapas da pesquisa, e vai descrever bem certinho as etapas que eu mais ou menos falei para vocês agora no início da aula: definição do tema e do título, justificativa, problema, construções de hipóteses, especificação. Mas tudo isso para a gente não ter que estar fazendo uma aula extra, que eu sei lá o que vocês têm que fazer da vida no fim de semana, né? Eu vou postar a minha ideia, eu quero ver se fica bom para vocês, né? Mas a ideia é postar vídeos, e daí cada um vai vendo à medida que consiga e fica salvo ali para durante a vida acadêmica de vocês, se um dia for necessário, vocês consultam. A ideia era essa. É essa. Me digam uma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou parar a gravação e daí a gente vai para os nossos... Vamos combinar o restante. Tá gravando, sim. Gurias, alguma de vocês me responda para não dizer que é só o Pedro e o Juan que me respondem. E os dois Pedros, aliás.
Mentira, nem é, né? Faladeira. O Ítalo acabou de falar, o Eric ali também, a Glenda, a Paola. A Érica sempre fala. Alguém tem alguma dúvida? Muito rápido? Não entendi nada? Não sei o que eu tô fazendo aqui? Não acordei ainda? Beleza. Vou ter, eu ia falar isso, Aline, vou ter quando começar o trabalho.